O sistema te escraviza? Quem é o dono do sistema? A ideia de um sistema que controla a sociedade frequentemente evoca imagens de conspirações secretas ou vigilância onisciente. No entanto, uma perspectiva mais prática sugere que o sistema não é uma entidade única e consciente, com controle absoluto. Resumindo, o sistema não é um homem. Ouvimos muitas pessoas falando em o sistema, como se não tivessem nada a ver com tal sistema. O sistema somos todos nós com nossas ideias, escolhas, ações, desejos, anseios e malandragem. É como a frequência de rádio. Estamos todos na mesma frequência, e isto cria nossa realidade e sofrimento. Temos sim uma certa liberdade, até mesmo em sociedades ultracomunistas. Quem cria o sistema são as próprias pessoas operando em uma frequência de ideias e sentimentos que cria a realidade. E o que fazemos com tal liberdade? Criamos ilusões coletivas que acabam por criar o sistema que nos oprime e escraviza. Somos culpados, sim, por tudo o que acontece no país. Ao invés de falar do sistema como algo ou alguém alheio, nós devemos entender que o sistema pode ser melhor compreendido como o conjunto de crenças, cultura, valores, normas, leis e estrutura social. Isso significa dizer que aquilo que um país acredita acaba por se personificar em uma pessoa escolhida por nós mesmos. Portanto, não adianta matar aqueles que aparecem dando ordens à sociedade, pois a própria sociedade criará um novo mandatário que represente suas corrupções, malandragem e jeitinho. Não existe um homem sentado em uma grande cadeira dando ordens a políticos e forças armadas para fazerem todo tipo de manipulação. O que acontece é que nossas ideias e anseios elevam certos tipos de pessoas a cargos municipais, estaduais e federais que representam o que já somos uns com os outros. Essas ideias vigentes, aquilo que a maioria de nós brasileiros pensamos e agimos, ou seja, a ideologia dominante determinam o que é considerado normal, aceitável ou bem-sucedido. E isso acaba por eleger certos tipos de políticos e heróis nacionais. Por exemplo, conceitos sobre propriedade privada, democracia, mérito individual ou estruturas familiares não são verdades universais, mas sim construções sociais que formam a base do nosso sistema. A forma como essas ideias levam certas pessoas ao poder é através da legitimação, ou seja, não há um único dono do sistema, mas antes camadas de sistemas que representam a própria sociedade brasileira. Vamos lá. Como o sistema financeiro e político dominante no Brasil é formado? O sistema é formado e mantido por validação do poder. Validação de poder são as ideias dominantes na sociedade. Ou seja, o que as pessoas pensam justificam a autoridade de certos grupos. Se uma sociedade valoriza a riqueza como sinal de capacidade, os ricos terão mais facilidade a ascender a posições de liderança política e social. Entenda que o sistema é uma frequência de ideias. A sociedade brasileira é fundamentada na exploração e inveja institucional, onde criticamos aqueles que nasceram nas mesmas condições nossas e vencem. O sistema vigente no Brasil é da inveja e da vantagem, portanto, o sistema político apenas copia esta verdade. Controle narrativo. O controle narrativo ajuda a manter aqueles que estão no poder e que usam as instituições, como a mídia, o sistema educacional e até mesmo organizações religiosas, para perpetuar e reforçar essas ideias, garantindo que a sua posição pareça natural e inevitável. O sistema não é um homem em algum lugar. O sistema é uma frequência de ideias vigente em uma sociedade. E quando estas ideias se tornam dominantes, ocorre a exclusão de alternativas. Ideias que desafiam o sistema dominante são frequentemente marginalizadas ou desacreditadas, limitando o acesso ao poder para aqueles que não se alinham com a norma estabelecida. Portanto, o sistema não é alguém sentado em uma cadeira com um sobretudo preto e com uma tela enorme em sua frente manipulando e dando ordens a todo mundo. Não adianta matar o presidente nem o juiz. Não devemos fantasiar que o sistema é um mestre de marionetes invisível, mas sim uma teia complexa de ideias compartilhadas que confere poder e privilégio a grupos específicos, enquanto restringe outros. O controle não é exercido por um único cérebro, uma única pessoa, mas sim pela força difusa e penetrante da cultura e da ideologia e das vontades de cada indivíduo brasileiro. A ideia de um sistema como uma entidade única, centralizada e conspiratória como um grupo de pessoas em uma sala escura controlando cada movimento da humanidade é um conceito que simplifica demais a realidade. Na verdade, o sistema não é um alguém, mas sim um algo. Um conjunto de ideias, valores e normas vigentes que moldam o comportamento coletivo. Você é pobre? Por que absorve tais ideias? O sistema como hegemonia cultural. O que chamamos de sistema é, na verdade, a hegemonia cultural.
E qual a relação desta hegemonia de ideias e a sua falta de dinheiro? Tem tudo a ver. Você absorve estas ideias sobre dinheiro e sofre. Isso significa que certas ideias sobre economia, sucesso, moral e política tornam-se tão dominantes que passam a ser aceitas como o natural ou o único caminho possível. É a corrida dos ratos. E estas ideias levam certos tipos de pessoas ao poder. E são sempre pessoas mal intencionadas. Se não se livrar das ideias ruins sobre dinheiro, então você é escravizado pelo sistema. Tu és um rato. Como as ideias vêm da sociedade, então a sociedade é culpada pelo sistema que a escraviza. As pessoas pensam que há um dono do sistema. Mal sabem que são escravas do sistema de pensamentos vigentes. Nesse cenário, o controle não ocorre por força bruta ou ordens diretas, mas pela aceitação social de certas premissas. Você é pobre e só tem um culpado. Você mesmo que absorve ideias do meio. Como o sistema é criado? Valores compartilhados. Quando a sociedade valoriza o acúmulo de riqueza acima do bem-estar coletivo, por exemplo, o sistema naturalmente impulsiona e protege quem melhor personifica esse valor. 2. Manutenção do status quo. As ideias vigentes criam filtros e excluem ideias divergentes. Você odeia rico, então sofre a falta de dinheiro, e o sistema adora vitimistas. Aqueles que pensam dentro desses limites têm mais facilidade de ascender a postos de comando em empresas, governos e instituições. O presidente de bairro é aquele que agrega a ideia vigente no bairro. Como o poder se alimenta dessas ideias, as pessoas que ocupam o topo da pirâmide social não necessariamente inventaram o sistema para escravizar os outros, foram as pessoas que acolhem e difundem ideias que levam certas pessoas ao poder. Os que estão no topo do judiciário, legislativo e executivo apenas conseguiram utilizar essas ideias e anseios em benefícios próprios. Não há um dono do sistema te impedindo de ser pobre. Você é pobre porque está em frequência com tais ideias. E os que estão no poder são pessoas que, muitas vezes, as que melhor aprenderam a jogar conforme as regras das ideias dominantes. Como o sistema se mantém? O sistema se autorregula. A educação e a mídia tendem a reproduzir valores que já estão estabelecidos. Ideias sobre riqueza, dinheiro, investimentos, política são friamente pensadas para te prender na corrida dos ratos. O estigma recai sobre quem tenta propor ideias radicalmente diferentes, rotulando-as como irrealistas ou perigosas. Ideias como empreender é difundida como alguém explorador. Portanto, o controle não é 100% direto. Você está sendo controlado porque está acessando tais frequência de ideias e pensamentos vigentes na sociedade e seguindo. É o tal do efeito manada. É um controle por consenso. Você está quebrado e sem dinheiro. E nem sequer percebe que é o único culpado, pois está se ligando à frequência de ideias de pobreza e inveja de quem prospera. Acorde. As pessoas seguem o sistema não porque há uma arma apontada para suas cabeças, mas porque as ideias vigentes as fazem acreditar que aquele é o único modo de viver, trabalhar e se relacionar e prosperar financeiramente. Entender o sistema como um conjunto de ideias e não como uma conspiração é o primeiro passo para conseguir questionar quais dessas ideias ainda fazem sentido e quais precisam ser mudadas. Qual a importância de entender o sistema? Bem, se você pensa que o sistema é uma pessoa, então se sentirá impotente. Mas se souber que o sistema é na verdade frequência de ideias, abre uma luz. Como a ideia de sistema te atrapalha a prosperar? A ideia de que existe um sistema fechado e controlador pode atrapalhar a prosperidade de várias formas, principalmente ao moldar uma mentalidade que limita a ação e a responsabilidade individual. Aqui estão os principais motivos pelos quais essa visão prejudica o progresso financeiro em 2026. 1. Externalização da responsabilidade. Acreditar que o sistema é uma entidade, um homem, em algum lugar, que controla tudo pode levar à conclusão de que o sucesso ou o fracasso não dependem de você e que ele te sabota em tudo. Isso gera passividade. Se o sistema já decidiu quem ganha, não haveria motivo para se esforçar, estudar, investir, empreender. Você coloca a culpa nos impostos, no governo e na sorte. Menos em você. Na prática, ninguém será salvo financeiramente por terceiros. A prosperidade exige decisões e ações individuais consistentes. O sistema existe sim, mas não é um homem. São frequências de ideias. E sim, podemos prosperar até mesmo em sociedades comunistas. Você pode ter uma linda horta em seu quintal e se livrar da fome. Não é o sistema homem, é o sistema ideia que te escraviza. 2. Criação de crenças limitantes. A política não está em seu poder.
A economia não está em seu poder. A única coisa que está em seu poder são seus pensamentos e ideias. Você as controla? A percepção de que o sistema é um homem poderoso muitas vezes se traduz em crenças como eu não posso, ou eu não tenho habilidade para isso. Ou pior, não adianta tentar nada, corrida dos ratos. Essas ideias funcionam como lentes distorcidas que sabotam a percepção de oportunidades. Sim, há um sistema, mas há como fugir dele. Como? Descartando as ideias vigentes que mantêm o sistema. Autossabotagem. Quando você acredita em limitações impostas por ideias externas, seu cérebro busca evidências que confirmem essa incapacidade, impedindo até mesmo a tentativa de novos projetos. 3. Mentalidade de escassez. Onde todo mundo pensa a mesma coisa, ninguém está pensando nada. Não são os impostos que te impedem, nem a corrupção. Essas coisas te atrapalham, mas não te impede. O sistema, visto como um conjunto de valores dominantes, muitas vezes reforça a lógica da escassez, a ideia de que os recursos são limitados. E que para alguém ganhar, outro deve perder. Veja bem, tem sociedades prosperando no deserto. Tem gente prosperando na sua cidade, na sua rua, na sua família. O sistema dá brechas. Aprenda a identificá-las e fuja da corrida dos ratos. Essa mentalidade de que há um homem dono do sistema gera medo de falhar e dificuldade em enxergar caminhos além da falta, leva ao conformismo, onde se aceita situações prejudiciais, como empregos ruins ou falta de planejamento, por acreditar que não existem alternativas viáveis no sistema atual. 4. Desconexão entre conhecimento e ação. Se entender que o sistema não é um homem, mas uma frequência de ideias e pensamentos, você terá a chance de se desconectar de tal frequência e prosperar. Muitas vezes, a barreira para prosperar não é a falta de informação, mas o condicionamento mental. Quantos livros sobre empreendedorismo você já leu? Quantos vídeos sobre finanças assistiu? Mude isso. O sistema, as ideias vigentes, pode fazer com que, mesmo sabendo o que fazer financeiramente, a pessoa se sinta bloqueada ou culpada ao tentar cobrar pelo seu trabalho ou acumular capital. 5. Pôr o foco em barreiras impostas pelo sistema e esquecer que existem brechas. O sistema é uma frequência de ideias, e a brecha é o poder de mudar de frequência, do que se pensa e age. Ao focar apenas no controle do sistema, ignora-se que ele possui regras e brechas que podem ser usadas a favor do indivíduo. Saber disto é se livrar da corrida dos ratos. Se acompanhar, estará perdido. Prosperar em 2026 envolve entender a estrutura financeira atual, como juros compostos e investimentos diversificados, para jogar conforme as regras e proteger o próprio patrimônio de fatores sistêmicos como a inflação. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. Nos ajude a crescer e espalhar a verdade.